Oi, gente, meu nome é Karen e essa videoaula faz parte do projeto Extensão com o estágio supervisionado em ensino de História. Os principais movimentos religiosos do século XVI ao século XIX. A Reforma Protestante iniciou-se por meio de Martinho Lutero, um monge alemão que não concordava com as práticas da Igreja Católica no começo do século XVI. A Reforma Protestante foi um movimento reformista iniciado quando Martim Lutero escreveu um documento conhecido como as 95 Teses. Foi motivada pela insatisfação de Lutero com as práticas e alguns princípios teológicos praticados pela antiga Igreja Católica, sendo de muitos movimentos do tipo que aconteciam, né, na Europa desde a Idade Média. Então, vamos para o contexto da Reforma Protestante. Ela ocorreu em um contexto de grandes transformações, de grandes mudanças, né, tanto como culturais, políticas, sociais e econômicas na Europa. A formatação, né, da Europa nos modos medievais estavam acabando, estavam em declínio e novas realidades, né, estavam surgindo. Era uma Europa que via o comércio desenvolver-se e novos interesses políticos surgindo, né? Tratou-se de um período de mudanças culturais, né? Pois a cultura renascentista defendia, né, a ideia, né, de colocar o homem no centro de todas as coisas, né, como forma de separar da influência religiosa. E nas artes encontraram-se novas formas de expressão, né, do conhecimento científico avançava também, e uma delas com grande, né, poder de circulação foi a invenção da imprensa, né, através dos livros impressos. No campo religioso, a contestação da Igreja Católica era uma prática que vinha acontecendo desde meados da Idade Média. Esses movimentos religiosos pautavam, né, na falta de moralidade, avareza, o abuso do poder e a corrupção, em todo tipo, né, de desvio no meio da igreja, da antiga igreja católica na Europa. E alguns historiadores entendem, por exemplo, que os valdenses surgidos na França no século XII já eram um movimento reformista, né? Trazemos aqui, além, né, da reforma protestante, o foco normalmente sempre é no Martin Lutero, mas tem outros destaques como John Cliff e John Huss, né, dois nomes que questionaram as práticas da igreja no século XIV e XV, né? E essas críticas, né, eram muito semelhantes às de Lutero, né, que questionavam o acúmulo de poder e os demandos de Roma, criticavam os desvios dos ensinamentos contidos da Bíblia e outras coisas mais. Agora, vamos para as causas da Reforma Protestante. Entendemos que a Reforma Protestante ela foi um movimento reformista, né, que ocorreu em 1517 com Martinho Lutero, como já falamos dito no contexto, né, que Lutero estava inserido, o porquê de um movimento iniciado, né, que Martinho Lutero era um monge, né, alemão, e porque ele teve sucesso diferente de muitos outros, porque ele foi,
né, já que ele não era o único que criticava, que não concordava com as práticas religiosas. E podemos trazer aqui, né, a burguesia, que via os pagamentos de indulgências pelos fiéis como um prejuízo para os seus comércios, pois se a população gastava com as indulgências, logo não tinham dinheiro para comprar as mercadorias dos burgueses. Então, Lutero obteve apoio e ajuda dessa classe. Vamos trazer aqui alguns pontos, né, da visão de Martim Lutero sobre o dogma e a igreja presentes em suas teses. Um dos maiores questionamentos que Lutero traz é sobre a venda de indulgências, né, a prática de pagar, né, pelo perdão dos seus pecados, e além das vendas, né, dos cargos eclesiásticos, né, e suas, né, se davam-se as suas críticas, teologicamente falando, era de gratuidade da fé, né, que ele colocou na uma das 95 teses, que ele não acreditava que as obras eram um meio para se obter o perdão, né, se obter a concessão do perdão dos pecados, né, através do Papa, que era somente pela fé, né, na salvação. Aqui vemos, né, a venda das indulgências, ou seja, o pagamento, né, para se obter o perdão, né, pela Igreja Católica, foi um mecanismo criado para obter vantagens econômicas e políticas em meados da Idade Média. Como já falei, Lutero criticava a venda dos cargos, né, e a venda das relíquias, né, e também sua indignação foi reforçada desde o momento que o Papa Leão X havia oferecido, né, as indulgências para que todos contribuíssem financeiramente para a construção da Basílica de São Pedro, né? Porque nós precisamos entender o contexto histórico, né? Porque não basta só as motivações de Lutero, nós precisamos entender, né, todo o contexto, os interesses, né, que levaram muitos a apoiarem o Lutero. Já foi citado, né, o papel da imprensa, também a burguesia, né, porque a imprensa, através dos livros, desse meio, né, as 95 teses, se espalhou por toda a Europa e, lógico, incentivaram reações contra a igreja. Como, né, a burguesia, a imprensa toda, foi, lógico, né, igual hoje em dia que você vai postar na internet e tem visualizações, sim, menos de 1 hora. Não, demorou, né, o tempo até que todos tivessem acesso às 95 teses, né? E politicamente a igreja ainda representava uma grande força, já que para o rei ter a consolidação, o rei ou a rainha, né, a monarquia, dependia da aprovação do padre, do papa, né, da aprovação papal. E nesse sentido de ter o apoio do papa, garantia uma influência muito grande, tanto dentro como fora. A grande questão é que o século XVI foi um movimento em que as demandas e os interesses políticos de cada reino em relação com o processo de formação dos estados nacionais e de centralização do poder, os, as agendas políticas dos estados eram muito amplas e, na maioria das vezes, os interesses reis
não se encontrava com o interesse do Papa, né? Nesse sentido, muitos nobres apoiaram a reforma de Lutero porque identificaram nela potencial para o enfraquecimento da Igreja, o que poderia lhes garantir mais autonomia, né? Essa autonomia significava uma maior autonomia econômica para esses reinos, uma vez que, com o fim de impostos pagos para a Igreja, né, no contexto alemão, a reforma também foi abraçada porque se encarava com indignação a grande quantidade de recursos e posses que a Igreja possuía, principalmente porque algumas regiões do Sacro Império eram bastante pobres. E, mais uma vez, a visão de Martim Lutero sobre dogmas e a Igreja e suas teses. Vamos voltar ao foco aqui, que é o que aconteceu. O que importa é que essas teses de Lutero ganharam um destaque e logo começaram, né, a se espalhar pela Europa. E as ideias de Lutero e a base da teologia luterana é a ideia de que o justo viverá pela fé. Assim, não são as obras que garantem a salvação de uma pessoa, mas sim a sua fé. Quanto às indulgências, ele a questionava nas suas teses, dizendo, já que com as indulgências o Papa procura mais a salvação das almas do o dinheiro, porque suspende as cartas indulgências outrora já concedidas, se são igualmente eficazes. A construção teológica desenvolvida por Martim Lutero pode ser resumida pelos 5 pilares, né, das crenças da teologia protestante, que é sola fide, que é somente a fé, sola escritura, somente a escritura, solo Christo, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, sola Deo glória, só glória somente a Deus, né? Como já 5 solas em latim significa somente as escrituras. Somente a palavra de Deus é autoridade para a organização de doutrina na igreja. Somente a graça, Deus, por seu amor e vontade, salva o homem. Somente a fé, este princípio afirma que o homem é justificado única e exclusivamente pela fé, sem o acréscimo das obras. Sem o acréscimo das obras, do mérito humano, e por meio dele a tradição reformada é sustentável. Somente Cristo salva e nos liga a Deus. Somente Cristo é o intercessor direto entre o homem e Deus. Somente glória somente a Deus. Deus deve ser glorificado, pois tudo vem dele, se mantém por ele e voltará para ele. Então, nós vemos aqui que as ramificações que trouxe a partir do protestantismo, né? Deixando claro que Lutero não desejava romper com a Igreja Católica, mas as coisas não estavam sob seu controle e a reação, né, intransigente da antiga Igreja Católica levou a essa ruptura de todo modo. Aqui podemos ver as ramificações, né? Vamos trazer aqui do ramo católico a Igreja Católica, né? As doutrinas principais do catolicismo são a um único Deus, que substitui 3 pessoas, a Trindade, existe céu e inferno, vida após a morte, o purgatório com diferentes estágios, determinando o destino dos fiéis com base em seus atos e obras em vida, né? Com consequência no juízo final.
Em 1054, a Igreja Ortodoxa é uma igreja cristã considerada como uma doutrina semelhante à da Igreja Católica, mas que possui uma doutrina mais reta, mais rígida, né? A ortodoxia é a corrente doutrinal que representa a visão correta, fundada em princípios sistemáticos, né, metafísicos e científicos. Do ramo católico, a partir, né, de Lutero, a reforma protestante, que é os luteranos. Os luteranos acreditam que a salvação é alcançada mediante as atitudes das pessoas, somada à paixão e morte de Cristo, em expiação dos pecados dos homens. A crença luterana acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e que a mesma deve ser lida e interpretada por todos. Outra ramificação, os calvinistas. É uma religião também, né, surgida, né, com base na predestinação, na valorização dos bons costumes, na defesa do trabalho e do lucro. Foi fundada em 1534 por João Calvino, uma religião que acredita na predestinação, ou seja, que a salvação fora determinada por Deus. A anglicana. Os anglicanos acreditam na Santíssima Trindade e seguem, como todos os cristãos, as Sagradas Escrituras. Entre o catolicismo e o protestantismo, escolheram o caminho do meio, né? E as crenças, doutrinas e dogmas da Igreja Anglicana se assemelham mais às das católicas. Dentre as principais semelhanças, né, os fatos de anglicanos acreditarem né, como dito na Escritura Sagrada, como também os sacramentos do batismo e da Eucaristia. Aqui vou deixar para vocês, né, as ramificações, né? Aqui está a fonte, né, da onde eu tirei, né? Da igreja primitiva, da igreja católica romana, igreja ortodoxa, igreja anglicana, quais, né, as igrejas conhecidas hoje em dia, da igreja luterana, da presbiteriana, né? São, deixar aí para vocês verem um pouquinho. E agora vamos, né, no qual é o objetivo dessa videoaula? É compreender a reforma protestante a partir das teses de Lutero. As 95 teses de Lutero contestavam a venda das indulgências, que era você pagar para ter a salvação. Tipo o comércio, você me paga e eu te dou a salvação. E nisso gerou, lógico, guerras, né? Não foi uma coisa pacífica, gerou guerras, tanto quem apoiava Lutero, como eu já dito, né? A burguesia, por exemplo, ajudou ele a esconder a perseguição. Essas guerras ocorreram durante o período e deram origem ao movimento da Contra-Reforma. E o que foi essa Contra-Reforma? Foi, né, a reação católica, a expansão das doutrinas protestantes, né? Aconteceu que o Papa Paulo III, né, convocou o Concílio de Trento, que teve como principal objetivo reafirmar os dogmas da fé católica, a disseminação do protestantismo, né, além de lista de livros proibidos, né, aos católicos, da Companhia de Jesus, né, que é a ordem dos jesuítas, né, que espalhou né, com o intuito de espalhar o catolicismo, principalmente para as colônias. E agora vamos para as questões, e eu vou pedir que vocês escrevam, né, aqui nos comentários, né,
ou anotem uma folha aí com vocês, né, as alternativas que vocês acharem correta. Vamos fazer juntos. Questão 1. A reforma protestante pode ser definida como a necessidade de implantar novas ideias da época e modificar o papel da igreja na sociedade. B. A tentativa de criar novas religiões e tirar o monopólio religioso da Igreja Católica. C. O rompimento da unidade do cristianismo no Ocidente iniciado com as críticas às práticas da Igreja Católica. D. Enfraquecimento do catolicismo na Europa e ascensão de religiões orientais. Vamos dar um minutinho, né, para vocês responderem qual vocês acham que é a alternativa correta. Quem escolheu a letra C acertou. A reforma que é o rompimento da unidade do cristianismo no Ocidente, iniciado com as críticas às práticas da Igreja Católica. A reforma, né, protestante é o nome dado ao processo, como já vimos, do catolicismo, iniciado com as críticas do monge agostiniano Martim Lutero através das suas 95 teses direcionadas à Igreja Católica, à antiga Igreja Católica. Questão 2. Analise as afirmações a seguir. Descontentamento de parte dos camponeses com a necessidade de pagar taxas à igreja. 2. Comercialização de bens eclesiásticos, mesmo condenando a usura. 4. Venda de indulgências para perdão de pecados mediante pagamento. Pode-se dizer que as práticas da igreja aqui podem ser apontadas como causas que levaram à necessidade de uma reforma. Foram uma reforma religiosa. Foram a 1 e 2, B 3 e 4, C 1, 2 e 3, ou D todas as alternativas. Tempo. Se você respondeu a letra D, você acertou. Por que a 1 está correta? Porque a reforma protestante envolveu as esferas políticas, econômica e religiosa. A igreja na época estimulava até a cobrança de impostos aos fiéis. Porque a 2 está correta. A venda de relíquias sagradas, bem como de cargos eclesiásticos e de perdão dos pecados, foram bastante criticados por Lutero. Agora, e a 3? A heresia chamada de nicolaísmo refere-se ao descobrimento do celibato. E 4. O Papa Leão V, por exemplo, ofereceu perdão dos pecados aos que contribuíssem para a construção da Basílica de São Pedro. Próximo. A Europa do século XVI assistiu ao surgimento de novas religiões cristãs, dentre as quais destacam-se a luterana, a calvinista e a anglicana.
A despeito das características que conferem especificidade a cada uma delas, observam-se elementos que aproximam entre si. Letra A. Celebração dos cultos nas línguas faladas pelos fiéis. Letra B. Ausência de hierarquia eclesiástica. C. Tolerância em relação às demais religiões cristãs. D. Afirmação da primazia da Igreja sobre o Estado. Ou E. Crítica às estruturas sociais vigentes. Se você colocou a letra A, você acertou. Um dos marcos do protestantismo foi a aproximação dos fiéis ao entendimento da palavra de Deus, realizando, por exemplo, a tradução da Bíblia do latim para diversas línguas, concedendo aos fiéis uma aproximação com as Escrituras e maior harmonia com Deus. Próxima questão, última. As transformações religiosas do século XVI, comumente conhecidas pelo nome de Reforma Protestante, representaram no campo espiritual o que foi o Renascimento no plano cultural. Um ajustamento de ideias e valores às transformações socioeconômicas da época da Europa. Dentre seus principais reflexos, destaca seus principais reflexos. Um ajustamento de ideias e valores às transformações socioeconômicas da Europa. Dentre seus principais reflexos, destacam-se a expansão da educação escolástica e do poder político do papado devido à extrema importância atribuída à Bíblia. B. O rompimento da unidade cristã, expansão das práticas capitalistas e fortalecimento do poder das monarquias. C. A diminuição da intolerância religiosa e fim das guerras provocadas por pretextos religiosos. D. A proibição da venda de indulgências, término do Index e o fim do princípio da salvação pela fé e boas obras na Europa. Letra E. E a criação pela Igreja Protestante da Companhia de Jesus em moldes militares para monopolizar o ensino na América do Norte. Tempo. Se você respondeu letra B, acertou. O rompimento da unidade cristã, expansão das práticas capitalistas e fortalecimento do poder das monarquias. O rompimento da unidade cristã, protagonizada pela Igreja Católica com a Reforma Protestante, fez surgir uma divisão entre católicos e protestantes. É isso aí, pessoal. Agora você é o reformador. Crie 3 teses contestando ou propondo novas práticas para sua denominação religiosa. Caso você não tenha uma religião, cite 3 teses contestando alguma política nacional. Tudo isso você vai escrever nos comentários, ok, pessoal? Vou pedir essa grande força para vocês escreverem nos comentários a resposta de vocês e as teses as 3 teses de você é o reformador. Então vamos fazer um resumo do que foi essa aula. Principais movimentos religiosos do século XVI ao XIX foi a Reforma Protestante, porque foi uma quebra do monopólio exercido pela antiga Igreja Católica na Europa, o surgimento de novas religiões, embora cristãs, fugiam aos órgãos e o poder imposto por Roma, as chamadas religiões protestantes. Mas foi mais do que um movimento religioso. As reformas protestantes inseriram-se num contexto mais amplo que marcou a Europa a partir da Idade Média, expressando a superação da estrutura feudal tanto em termos da fé como em seus aspectos sociais e políticos.
né? Então, pessoal, por aqui fica a nossa aula de, né, como diz, dos principais reformas religiosas, né, a reforma protestante. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe nos comentários, deixe seu like. Muito obrigado para quem assistiu, por quem irá assistir. E um grande abraço e até uma próxima.